Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esta lei que geralmente cai uma questão. Lei de abuso de autoridade, mas se você não souber responder, são 3 pontos, filho de Deus. Você acaba perdendo. São 3 lindos pontos. E aí é cruel, né? Porque se você perde uma questão de conhecimentos específicos, você perde 3 pontos. Se você perde uma questão de conhecimentos gerais, você só perde 1 ponto. Então, assim, o que você tem que caprichar? Lógico, né? São as provas, né? As disciplinas de conhecimentos específicos. E abuso de autoridade geralmente é uma questão só. Geralmente é uma questão só, mas cai. Então a gente precisa saber, até porque é uma lei muito pequena. Geralmente a incidência é até o artigo 8º, né, dessa lei. Não é a lei toda, não, porque depois do artigo 8º entra cálculo de pena, essas coisas assim, que é mais para a área penal, né? Concurso que cobra direito penal e processo penal. O que não é o caso aqui, porque o TRT não lida com crime. Então, geralmente, é até o artigo 8º que cobra essa lei. Vocês vão verificar aqui que eu coloquei algumas questões. Então, bora lá destrinchar aqui. É uma lei também muito fácil de ser compreendida, não é difícil, não. E aí torna fácil, né, memorizar, só que tem que ler, né, porque às vezes a gente negligencia, quase não sai, negligencia a leitura de uma leizinha besta dessa assim, pequenininha, chega lá na prova, pá, perdeu 3 pontos. Já aconteceu comigo, inclusive, eu já perdi uma questão dessa lei aqui por não ter estudado, não ter dado a atenção devida. Então, é importante estudar direitinho tudo. Bora lá. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não. Ou seja, não precisa necessariamente ser servidor, tá? Não precisa ser servidor, tá? Basta você estar investido lá como agente público, né? Se você estiver lá como agente público, já é o suficiente, não precisa necessariamente ser servidor. Aí aqui ele fala, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que ele tenha sido atribuído. Servidor, não, lembre bem disso, porque a FCC ela pode pegar você em cima disso aí, né? Pode falar que é só servidor que comete abuso de autoridade, e não é, tá? Não é. O terceiro também, certo? Então, bora lá. O que é que significa a palavra a pretexto? Significa justificativa usada para esconder na verdade, os reais motivos de alguma coisa. É uma desculpa, uma alegação de quem não pretende explicar as reais intenções, né, de fazer algo. Por isso que ele diz aqui, a pretexto de exercê-las, né? Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, servidor ou não, tá, gente? Memorizem isso. Bora seguir. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro.
ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho ou satisfação pessoal. Esse parágrafo primeiro aqui, ele é de extrema importância. Cai muita questão em cima disso aqui. Então, vamos ler novamente. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Bora, vamos lá. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configuram abuso de autoridade. Não configuram. A FCC, eu já sei, ela vai querer trocar para dizer que configura. Não configura a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e prova, não configuram abuso de autoridade. Memorizar isso. Questãozinha aqui já para a gente esquentar o juízo. Bora lá. Ó, em 2023, essas questões todas eu tirei do que concursos, viu, gente? 2024, FCC, TRT 20, TRT de Sergipe, certo? Técnico judiciário, área administrativa. Então, bora lá. O que é que tá perguntando aqui? Considere. As condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Acabamos de ler, não foi? Olha aqui ó, o parágrafo primeiro. Acabamos de ler, gente. Ó. Aqui, ó, parágrafo primeiro. Acabamos de ler. Certo? Então, a gente vai marcar o quê? Isso aqui tá ok, né? Não tá ok? Tá ok, não tá ok? Bora lá, vamos dizer aqui que tá ok, certo? Tá certinho aí, é para considerar, no meu ponto de vista, isso aqui tá certo, porque tá de acordo com a lei. Vamos lá pro inciso 2, né? Opção 2 aqui da prova. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada? Mais uma verdade, embora a gente não tenha chegado nessa parte, é um pouquinho mais para baixo, mas sim, essas leis, os crimes previstos nessa lei de abuso de autoridade são todos de ação penal pública incondicionada. Então, tá correto. Bora para o inciso 3, né? Vamos lá, vamos ver aqui. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios e território, compreendendo e limitando-se a servidores. Ó, o erro tá aqui, viu? Já vou mostrar para vocês. Não é ilimitando, é e não se limitando. Vou mostrar para vocês. Antes da gente responder, eu já vou mostrar para vocês logo isso aqui, ó. O artigo 2º, essa opção aqui, essa opção 3 aqui, certo? Essa opção 3 aqui, essa opção 3 é o artigo 2º. Vou ler aqui, ó, vou ler para vocês, olha, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios e territórios, compreendendo, mas
mas não se limitando, compreendendo, mas não se limitando a. Então, a gente já sabe que essa daqui tá errada, porque ele colocou e se limitando. Ó, o que ela fez? E, ó, eu tenho uma coordenação motora péssima. E se limitando. Já tá errado. Então, essa aqui tá feiosa. Ou seja, o que é que a gente tem de certo aqui? A opção 1 e a opção 2. Bora agora o que é que ela quer aqui. Nos termos da lei, está correto o que se afirma em opção 1 e opção 2. Letra. Qual é a letra, meu povo? Qual é a letra? 1 e 2. Só pode ser B de bola. B de bola. B de bom. Tá vendo? É assim que ela cobra. Ela pega numa questão, cobra vários artigos distribuídos ao longo da lei. Importante ler tudo. Certo? Vamos embora. Vamos continuar aqui a leitura. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. Quem são os sujeitos do crime de abuso de autoridade? Já lemos aqui o início, vamos repetir. É sujeito ativo, presta atenção que ela pode mudar para o passivo. A FCC não brinca e ela sabe como o aluno pensa. Ela derruba o aluno porque ela sabe exatamente como o aluno estuda, decora, muda uma palavra, pronto, a pessoa já não sabe para onde vai. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando, aí aqui tem, bora, as opções A, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membro do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público e também membro dos tribunais ou conselhos de contas, certo? Então, vamos de novo. Pode ser sujeito ativo do crime de autoridade qualquer servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, município, território, compreendendo, mas não se limitando, ou seja, não é um rol taxativo, é exemplificativo, não se limitando aos servidores públicos, militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público e também dos tribunais de conta e conselhos de conta. Bora seguir, já tem questão aqui pra gente. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei. Então, o que é ser agente público para os efeitos dessa lei? O que se considera agente público para os efeitos dessa lei? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, temporariamente, transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgãos ou entidades abrangidos pelo caput deste artigo. Ou seja, você veja que você tem que estar no exercício da função pública, né? Você pode ser servidor ou não, mas você tem que estar no exercício da função pública, fazendo alguma coisa, né? Então, aí, o que é agente público para o fim dessa lei? Vamos para os fins, né, dessa lei, vamos ler de novo. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, não é algo permanente, é transitório,
ou sem remuneração, ou. Preste atenção nessa questão do ou, porque a FCC ela pode colocar um i, soma de eventos, e não é uma coisa ou outra. Transitoriamente ou sem remuneração, por reeleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgãos ou entidades abrangidas pelo caput deste artigo. Beleza? Vocês sabem, né, quais são as entidades, né? Sabe ou não sabe? Vou voltar de novo, porque eu não quero ninguém aqui com dúvida. Aqui, bora lá. O que é que o caput diz? O que é que o caput diz? O que é que o caput diz? Diz. Aqui, ó. Esta lei define os crimes de autoridade, né, na função pública, certo? Não é exatamente o que eu quero. Bora pegar aqui o que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o caput. Ele fala o quê? Das entidades. Entidades. Então, bora lá. É sujeito ativo do crime, de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não da administração direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios e territórios. Isso aqui é o artigo 2º que esse parágrafo está se referindo. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgãos ou entidades, né, entidades de administração indireta, abrangidos no caput deste artigo. Pronto. Agora, bora de questão, né? Bora de questão. 2024, FCC, técnico também, né? Administrativo, área administrativa, TRT 11, TRT Manaus, né? Amazônia. Bora lá. Pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, ok. Da administração direta, ok. Direta, ok. Indireta, ok. Ou fundacional, ok. De qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios e de territórios, ok. Vamos ver mais. A lei de abuso de autoridade prevê expressamente um rol não taxativo, ok, de sujeitos ativos que são compreendidos nessa definição, podendo se destacar. Opa, eles querem saber quais são os sujeitos ativos, né? É um rol não taxativo, é exemplificativo. Então, dentre essas opções aqui, qual que se encaixa nos que a gente acabou de ler, gente? Qual a questão aqui? Qual a resposta, gente? Seria a diretoria de agência reguladora federal? Não. Os membros da Defensoria Pública? Não. Os membros dos tribunais ou conselhos de contas? Sim, acabamos de ver. Vou mostrar para vocês. Os dirigentes de autarquias profissionais? Não. Conselho Federal da OAB? Nem cita isso. Vou mostrar para vocês. É a última opção. A FCC é boa em fazer questões, ó. Aí a gente memoriza os primeiros e o último fica na dúvida. Ó, membro dos tribunais ou conselhos de contas. Aí a pessoa fica com medo, com receio de errar, acaba marcando, sabe o quê? Defensoria da União e dos Estados, olha. Ela faz isso pra gente errar, impressionante. Mas o correto aqui é a letra C de certo, certo? Vamos embora, letra C.
Agora vamos falar um pouquinho da ação penal. Eu tinha dito para vocês que ela é incondicionada. Ação pública incondicionada. Agora a gente vai destrinchar direitinho aqui, tá? No capítulo 3. Vamos lá. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. Eu ouvi vocês respondendo aí. Incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Em outras palavras, o Ministério Público deixou transcorrer o prazo para oferecer a denúncia, né, da ação penal incondicionada. Pode ser oferecida de forma privada? Pode. O parágrafo 1º está dizendo isso para a gente, que é possível admitir uma ação privada, né? Se não for a ação pública oferecida, né, formalizada no prazo legal. É o que está dizendo aqui. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, ou seja, formalizada, né, oferecida no prazo legal. Em outras palavras, é isso. E aí vem dizendo que o Ministério Público, mesmo em caso de ação privada, pode sim mexer em tudo, né? Aditar a queixa, repudiá-la, tal, meio mundo de coisa. Aí aqui vem o parágrafo 2º, né? Que fala do prazo para o oferecimento da ação privada subsidiária da pública. Né? A ação privada subsidiária não é o prazo para o Ministério Público oferecer a ação penal incondicionada. Não é. É o prazo para ser oferecida a ação penal privada. A ação privada, certo? A ação privada. No lugar da ação penal pública incondicionada, certo? Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária, que é justamente essa ação que vai ser oferecida no lugar da ação pública, será exercida no prazo de 6 meses a contar da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Ah, Fernanda, qual é o prazo para oferecer a denúncia? Não tem dizendo aqui na lei, logo a gente não precisa saber. Isso é direito, isso na verdade é processo penal. Processo penal, lá tem o prazo que o Ministério Público tem, que são prazos impróprios, né, que fala, para oferecer a denúncia. Mas aqui não tem, então a gente não precisa saber. Não vai cair em prova perguntando qual é o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Nos casos de crime de abuso de autoridade, não vai. Se cair, vai ser perguntando o prazo da subsidiária, que é a ação privada, que é esse prazo de 6 meses, certo? Vamos nos preocupar com o que vai de fato cair na prova. Então, bora lá para uma questão. Ano 2024, FCC também, aí já é Ministério Público Estadual, né? Para agente de apoio, especialidade administrativo, 2024, gente. Amazônias também, ó, é a AM, Amazônias. Bora lá. Os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são, em regra, de ação penal pública incondicionada. Caso o Ministério Público não ajuize no prazo legal, segundo expressa previsão de lei, poderá ser intentada, ou seja, oferecida, o que é? Eu vou esperar vocês responderem. 1, 2, 3. Resposta, letra A. Ação privada subsidiária da pública. Olha só, a de amor. Que coisa linda! Olha, botou até ação popular, FCC. Nossa, ação coletiva. Nossa, meu Deus. Gosta de tirar onda.
Ação privada subsidiária da pública. Fácil, né, gente? Vamos embora. Agora vamos falar no capítulo 4 dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Gente, olha, detalhe. Nem todos os efeitos são automáticos, mas ainda assim são efeitos, certo? Gravem isso. Nem todos os efeitos são automáticos, mas ainda assim são efeitos da condenação. O que significa dizer que nem todos os efeitos da condenação vão constar automaticamente na sentença. Tem algumas situações que tem que haver reincidência no crime de abuso de autoridade, mas ainda assim são efeitos da condenação. E eu vou explicar para vocês já porque eu estou falando isso. Vamos primeiro ler aqui. Dos efeitos da condenação, artigo 4º, não é isso? São efeitos da condenação. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Ou seja, é certo que você vai indenizar o dano causado. É certo. É certo. Devendo, ó, e cuidado, porque a FCC pode trocar por podendo. Viu? Podendo. Devendo. É devendo. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, certo? Fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então, vamos de novo. Tornar certa a obrigação. Esse é o primeiro efeito da condenação. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido, ou seja, ele quem? O ofendido, né? Aí vamos lá. 2. Também, mais um efeito da condenação. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Certo? Vamos mais. Último efeito da condenação, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. A perda do cargo, do mandato ou da função pública, certo? Último, ou seja, são 3 efeitos, não é isso? São 3 efeitos. Agora, a gente vai aqui para o parágrafo único, que vai destrinchar isso aqui. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3. Esse aqui é o 3. Bora lá pro 2. Ó. 2 e 3. O que é que diz? Inabilitação e perda do cargo. Inabilitação de 1 a 5 anos e perda do cargo. Nessas 2 opções. Esses 2 tipos de efeitos, melhor dizendo. Bora lá o que é que diz. São, ou seja, a aplicação desses 2 efeitos são condicionados à ocorrência de reincidência, ó. Reincidência, condicionados a ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. E não são automáticos. Não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Muito importante esse parágrafo único aqui. Esses 2 efeitos, ou seja, a inabilitação
do cargo, mandato, função, por 1 a 5 anos, e também a perda do cargo, mandato ou função, cargo ou função, né? São condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Significa dizer que o único que é automático, que de fato deve constar na sentença, é o inciso 1º, ou a opção, o inciso 1 aqui, que fala sobre tornar certa a obrigação. Esses dois aqui dependem de reincidência. Esses dois últimos dependem da reincidência no crime de abuso de autoridade, ou seja, a pessoa tem que estar, no mínimo, respondendo pelo crime de abuso de autoridade pela segunda vez, certo? Depende de reincidência no crime de abuso de autoridade. E, além disso, eles não são automáticos. Ainda assim, mesmo a pessoa sendo reincidente, o juiz tem que declarar motivadamente na sentença o porquê dele estar aplicando esses dois incisos, certo? Então, não é tão fácil assim a aplicação desses últimos dois incisos. Porém, pergunto a vocês, são efeitos da condenação? Claro que são. Claro que são. Lógico, tem que ter reincidência para os últimos dois? Tem que ter reincidência, mas ainda assim são efeitos da condenação. Por que eu estou dizendo isso? Bora aqui, bora nessa questão agora que vocês vão descobrir. Bora. 2023, FCC, TRT 21, Rio Grande do Norte, né? RN, Rio Grande do Norte, técnico judiciário, área administrativa, especialidade, agente de polícia judicial. Bora lá. De acordo com a lei de abuso de autoridade, considere vamos ver aqui. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo, olha o devendo, tá aqui, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Ok, isso aqui tá certinho, tá de acordo com a lei. Bora lá na opção 2. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Ok, isso aqui está certinho, de acordo com a lei. 3. A perda do cargo, do mandato e da função pública. Ok, está de acordo com a lei. São efeitos da condenação que consta. Qual é a resposta aqui, gente? Quais são os efeitos da condenação? Opção 1, 2 e 3. Letra D, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente aprende de cabo a rabo esse parágrafo único, às vezes passa pela cabeça do desavisado que talvez não seja, né, automaticamente efeito da condenação os incisos 2 e 3. E aí, o que é que acontece? Numa prova dessa, a FCC está esperando, sabe o quê? Que você marque a opção 1. A opção 1, que é essa daqui, que ela é certo que ela vai constar na prova. Essa opção aqui é isso que a FCC está querendo fazer com você. Por quê? Porque a gente sabe que a opção 2 e a opção 3 não é automático, depende de reincidência e, além disso, tem que estar motivadamente na sentença. Aí a gente confunde com efeitos da condenação. Não, efeito da condenação são 3. Esse aqui, mais esse. Agora, automaticamente todos irão constar na sentença condenatória? Não, né? O 2 e o 3 precisa da reincidência em crime de abuso de autoridade, certo? E, além disso, o juiz precisa
motivadamente justificar, né, a aplicação desses outros dois incisos, mas ainda assim são efeitos da condenação. Então, a nossa resposta aqui, ó, D de dado. Vamos embora. Vamos ver aqui o que? Das penas restritivas de direito. Cai, viu, gente? Quem não gosta de direito penal, eu já estudei bastante, não tenho tanta dificuldade, mas quem não gosta, acha chato isso aqui. Mas cai. Vamos lá. As penas restritivas de direito, substitutiva das penas privativas de liberdade previstas nesta lei são. Então, só são duas. Só são duas. Aqui. Prestação de serviço à comunidade ou a entidade públicas, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato. Aqui é suspensão. Pelo prazo de 1 a 6 meses. Não é ano, é meses. Ó, não é ano, é meses. Deixa eu tirar aqui, ficou muito poluído, não foi? Olha, de 1 a 6 meses, suspensão. Suspensão. Com a perda dos vencimentos das vantagens, né? Lógico, né? Senão vai ficar em casa recebendo. Tô suspenso. Tô recebendo meu dinheiro. Minha remuneração. Claro que não, né, lindão? Claro que não, né? Tá suspenso, não vai receber nada. Bora lá. Então, o primeiro é... Inciso 1. Tô doida, peraí. Inciso 1. Qual é? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. E a outra opção é a suspensão do exercício do cargo de 1 a 5 meses, com perda dos vencimentos. Bora para a questão. Ah, tá. Parágrafo único. Isso aqui é importante. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Ou seja, pode aplicar só uma ou pode aplicar as duas. É isso. Autônoma ou cumulativamente, tá? Bora lá. 2023, Santa Catarina. Analista. Ó, para analista, gente. Ó, área judiciária. Bora lá ver o que foi que perguntou. No que concerne os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, além da prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, Ai, me perdi. Vamos de novo. Me perdi, desculpa. No que concerne os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, além da prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, outra pena restritiva de direito substitutiva das previstas, das privativas, melhor dizendo, de liberdade prevista no referido diploma, é a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de... Ah, tá querendo saber o prazo. É fácil. De 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens, que poderá ser aplicada autônoma ou cumulativamente à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. A gente já sabe que é de 1 a 6 meses, então... Essa aqui tá certa, a gente trabalha com eliminação também, viu? Bora, ó. Essa aqui tá certo, esse início. Então, vamos destacar aqui, eu sou péssima. Aí, essa aqui também é ó, de 1 a 6 meses. Aí, a gente só vai ler as duas para ver se não tem um errinho que a gente não tá enxergando aqui, entendeu? As outras a gente já elimina para ganhar tempo. Bora ler aqui essa segunda. Vou tirar aqui só para ficar mais fácil. Vamos ler a letra C. De 1 a 6 meses com perda dos vencimentos e das vantagens, que não poderá ser aplicado cumulativamente à prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Pronto, a gente já sabe que é a letra A a resposta, né? Não tem nem meu pé tá doendo, porque é possível sim aplicar as penas de forma cumulativa, autônoma ou cumulativa. Então, a resposta é letra A de amor. Certo?
Certo mesmo? Então vamos embora. Aqui é o quê? Aqui são as sanções de natureza civil e administrativa. Cai também em prova, viu? Tudo isso aqui cai. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativamente. Ou administrativa, né? Bora lá, parágrafo único. As notícias de crime previstas nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. As notícias de crime previstas nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Que mais? As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, constatou-se a autoria, né? A autoria, a existência ou a autoria do fato no juízo criminal, não pode mais debater sobre questão de existência ou autoria do fato na seara civil ou administrativa, tá? Porque já foi decidido no criminal. É isso que está dizendo. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Gente, o que é coisa julgada? Uma perguntinha para vocês. Me respondam aí, por favor, vá. Coloquem nos comentários. O que é coisa julgada? Responda aí. Vou esperar, viu? Responderam? Pronto, eu sei que vocês responderam. Que coisa julgada é aquela decisão definitiva do juiz, onde não cabe mais recurso, Então, em outras palavras, o que é que esse artigo 8º, que é extremamente importante, está dizendo? Está dizendo que se for constatado, certo? Se for constatado na sentença penal, se for reconhecido, melhor dizendo, se for reconhecido na sentença penal que o ato de, entre aspas, abuso de autoridade foi praticado em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, vai fazer coisa julgada no âmbito civil e administrativo disciplinar. Logo, não tem como debater sobre essas questões no âmbito civil ou administrativo disciplinar, porque quando faz coisa julgada, não se pode mais discutir sobre essa matéria. Fica, tipo assim, algo imutável, entendeu? É mais ou menos isso. Pedrificou, não tem como mais mexer. Então, é isso que o artigo 8º está falando. Ó. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Se foi reconhecido na seara penal, criminal,
uma dessas opções aqui, que são as excludentes de ilicitudes, né? Salvo engano, lá no direito penal, é esse o termo, né? Excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Faz coisa julgada no cível e no administrativo disciplinar. Logo, não tem como debater mais sobre isso nessas instâncias, ó. Não tem. Bora de questão? Bora de questão. Essa daqui eu acabei não colocando como eu fiz nas outras, mas enfim, também é FCC 2023 TRT. Agora qual TRT? Não coloquei. Esqueci. Mas vamos responder assim mesmo. De acordo com a lei de abuso de autoridade, né? Que versa sobre o abuso de autoridade, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. O que é que acontece? Essa sentença penal faz o quê? Resposta, letra C, de certo. Coisa julgada, simples assim. Simples assim, faz coisa julgada, já botou tudo aqui. O mais difícil ele descreveu aqui, a FCC descreveu aqui na pergunta. Ficou fácil responder o resto, né? Essa questãozinha ficou muito fácil. Letra C. Fernanda, vamos ler as outras opções. Vou nada, um negócio fácil desse, acessível a qualquer ser humano. Vou perder meu tempo e ler isso aí, não. Vamos ficar aqui, letra C, gente. A gente já sabe, já deu certo. Letra C, faz coisa julgada. Vamos embora. Agora, como eu falei para você, o capítulo 6 fala dos crimes e das penas. Aí vai falar de pena de quantos anos, de multa, de detenção, de reclusão. Geralmente, as provas de TRT, a nível de TRT, não cobram essa parte aqui. A parte do artigo 9º, tá? Não cobra, porque isso aqui é do direito penal. Agora, se você for fazer uma prova de direito penal, que cai, é bom estudar. É bom estudar isso aqui. Mas a nível de TRT não lida com crime. Então, isso aqui, ó, não é interessante para quem é TRTeiro, como eu. Só dá uma lida assim superficialmente, vai que a FCC adora surpreender, né? Dá uma lida superficialmente e tchau. Assim, uma vezinha só, pega lá no site do Planalto, sabe? E vai e lê assim uma vezinha ou outra, faltando assim uns 3 dias assim para a prova, só para não dizer que não leu nada, né? Dessa parte aqui, a parte do artigo 9º. Mas, em regra, pelas minhas pesquisas que eu faço, muitas, a FCC não cobra, gente. Não cobra, não vi, tá? Se vocês, inclusive, tiverem alguma questão, me fala aí nos comentários qual foi a prova de TRT que ela cobrou, que a FCC cobrou, algum artigo, do artigo 9º para baixo, para frente, né? Melhor dizendo. Que, assim, eu não vi, tá? Eu não vi. Por isso que eu dou ênfase a do artigo 1º até o artigo 8º. Opa! Até o artigo 8º. Certo? Então, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui, peraí. Voltei, né? Então é isso, galera, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula aqui explicando o conteúdo para vocês, como que a FCC cobra, o que a gente precisa se atentar. E vamos para a luta, que a aprovação é certa, tá certo? Não vamos esmurecer, né? Outro dia eu ouvi meu professor falando que Deus não demora, Deus está caprichando. Então, Deus está caprichando na nossa aprovação e ela vai vir. Em nome de Jeová, eu creio. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do material, se não gostou, não precisa curtir, viu? Mas se vocês gostaram, dá aquela curtida, né? Se inscrevam aí no canal para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo.